Jefferson, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Ok. Tá me Vou ouvindo? iniciar. Tá ouvindo, sim. Eu vou iniciar com o pessoal abrindo aqui a sala, tá? Tá bom. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. São 8h01. Vamos iniciar em 9 minutinhos, que é o tempo que o pessoal consegue entrar, consegue chegar. Aqueles que estão nos ouvindo também pelo YouTube, ok? Fiquem à vontade. Daqui a pouco nós já iniciaremos. Hoje nós vamos falar sobre dois temas muito importantes, iniciando principalmente pela segurança do paciente como tema generalista e focando ali na segurança da ressonância magnética. Já já a gente inicia e apresenta os professores. Boa noite a todos, chamam seus colegas e peçam para acompanhar. Olá, pessoal, boa noite a todos. São 8h05. Em 5 minutinhos, nós iniciaremos os nossos treinamentos. Aguardo todos vocês, convidem seus colegas, coordenadores também. E em 5 minutos nós vamos iniciar. Até logo. Boa noite, boa noite.
Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.
Olá, pessoal, boa noite a todos. Muito bom tê-los aqui, numa noite aí depois de um jogo da Copa. A gente tinha marcado essa reunião bem no dia do jogo. Muitas pessoas mandaram mensagem, falaram, Diego, olha o dia do jogo, a gente vai ter que... E agora? Você vai colocar treinamento bem no dia do jogo? Bom, quem sou eu aí para colocar um treinamento num dia tão importante? Então, decidimos adiar. Então, hoje nós estaremos fazendo nosso treinamento, nosso terceiro encontro do ano de 2026 relacionado ao Programa de Educação Permanente. Hoje nós temos dois temas muito importantes que, mesmo que seja repetido, é o que a gente atua diariamente. Então, mesmo que seja repetido, erros acontecem diariamente e de maneira repetida, os mesmos erros. Então, por isso que sempre falamos, sempre estamos ali comentando, passando treinamento, porque mesmo que o erro seja humano, inerente à nossa característica, não significa que não podemos diminuí-los, a sua frequência, ou até mesmo reduzi-los a quase zero. Eu espero que vocês possam aproveitar o treinamento de hoje. Trata-se de um treinamento que a gente pega pessoas que são especialistas, né, profissionais que lidam ali diariamente com essas situações, e não é diferente da nossa realidade. Aqueles que estão ali na operação, aquele que está ali na gestão, lida diariamente com eventos adversos que podem acarretar problemas para o paciente, que é o pior, e também problemas jurídicos, financeiros à instituição. Então, quando nós falamos sobre segurança do paciente, que engloba vários fatores, a gente fala de dar uma segurança para que esse paciente tenha uma assistência adequada, que ele não vá à unidade onde ele, para ter um diagnóstico, para ter um tratamento, ele não saia de lá com um problema a mais. Esse é o sentido da coisa. O paciente, quando buscar ajuda conosco, certo? Quando o paciente buscar o nosso auxílio, é que ele saia de lá sabendo que vai ter segurança e com certeza não vai ter problemas em relação à assistência que a gente presta. O curso da doença pode ser que nós não consigamos mudar, mas a segurança, ou seja, a assistência que a gente vai dar para ele, pode mudar, pode ser definitivo para que ele possa seguir. Então, primeiramente, vamos ter aqui dois palestrantes. O professor Lúcio, já conhecido por todos, vai se apresentar, e após ele, vai ser o professor Jefferson, que vai falar sobre segurança do paciente. O professor Lúcio vai iniciar falando sobre segurança em ressonância magnética, que é um tema diário, muito próximo à nossa vida, de muitos de vocês, e que mesmo assim devemos sempre falar sobre acidentes que acontecem, e ele vai iniciar com esse tema. Espero que todos possam aproveitar esse momento. Abriremos no final para dúvidas, assim também como aqueles que estão assistindo no YouTube, eu consigo ler o seu bate-papo, se vocês quiserem, para a gente tirar dúvidas. Professor Lúcio, tenha uma boa noite, está me ouvindo? Boa noite, Diego. Boa noite a todos aí. Obrigado aí pela oportunidade. Consigo te ouvir bem aí? Você me ouve bem? Consigo. Professor Jefferson, consegue me ouvir? Consegue me ver? Boa noite, Diego. Boa noite a todos aí também. Obrigado pela oportunidade. Consigo sim ouvir todo mundo aí. Então, boa noite para a gente. Obrigado. Pessoal, então, vou deixar agora com o professor Lúcio. Professor Lúcio, a sala é toda sua e um bom treinamento. Beleza, obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Diego. Parabéns aí pela atuação na coordenação, por esse programa de educação continuada aí, que é tão importante. E eu vou compartilhar aqui minha tela, só um instante. Beleza? Compartilhado aí, não tá? Tá sim, Lúcio. Perfeito, Josi. Obrigado, viu? Conseguimos ver Bom, e ouvir. então, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Espero que todos consigam trazer aí algum tipo de
de novidade aí, né? É um tema extremamente importante, né? E atual nos nossos serviços, que é o tema de segurança, né? Eu trago segurança em serviços de ressonância magnética, tá? Então, o que a gente tem hoje, quanto à legislação, né, de serviços de ressonância magnética, aqui no nosso país rege a RDC 611, tá? Essa RDC, ela traz como uma norma principal, né, no setor, no nosso país. Ela tem uma instrução normativa vinculada, tá? Que é a IN 97, tá? E ela estabelece os requisitos de garantia da qualidade e segurança, tá? Exclusivamente para ressonância magnética, beleza? Então, para todos ficarem cientes. Temos uma RDC que tem o número de 611, né, de 2022, que traz como norma principal, né, do radiodiagnóstico. E, especificamente em ressonância magnética, ela tem uma instrução normativa que é de número 97, tá? Então, instrução normativa número 97. Vocês vão conseguir achar na internet como IN 97/2021, tá bom? Então, ele vai trazer requisitos de estrutura física, equipamentos, controle de qualidade periódico, da ressonância, as responsabilidades técnicas, gestão de segurança do paciente, tá? Do operador, tudo bem? Então, esse é o que nós temos. O Colégio Brasileiro de Radiologia também traz, né, um programa de selo de qualidade em ressonância, tá? Então, nele a gente vai encontrar, e aí, Diego, até posso compartilhar com você esses PDFs, tá? Que eu estou citando aqui, da RDC, da IN, dessas normativas de selo de qualidade do CBR, tá bom? Bem como o órgão máximo, digamos assim, que traz aí um guideline, né? Esse guideline, ele é pela Sociedade Internacional de Segurança em Ressonância Magnética, tá? A gente vai encontrar ele como ISMR, tá? Então, é o maior evento científico do mundo, tá? Que traz aí sobre a questão da segurança em ressonância magnética, tá? E eles trazem, né, o compilado científico global, mas principalmente dos dois colégios que tem uma relevância muito maior, assim, digamos, na radiologia, né? Que é o Colégio Americano de Radiologia, o ACR, e a Sociedade Europeia de Radiologia, tá? Então, desses dois saem aí as principais publicações que ditam as regras lá do ISMRM, tá? Então, estrutura, né, infraestrutura, gestão de segurança, os dispositivos, as ressonâncias agora que tem de ultra baixo campo, ressonância intervencionista, enfim, tudo que corresponde à questão de segurança em ressonância vem daí. E o que eu trago hoje é baseado nesse guideline, tá? Que tenta criar estruturas, criar fluxos, trazer responsáveis para dentro da estrutura do serviço de ressonância magnética, a fim de não permitir que aconteçam falhas, tá? E quando a gente olha para os números, tá, do serviço de ressonância, então, essa apresentação tem como base aqui o guideline do Colégio Norte-Americano de Radiologia de Segurança em Ressonância, tá? Publicado em 2024. Os números mostram para a gente que a gente tem um número muito grande de máquinas, tá? No Brasil, no mundo todo, tá bom? Então, aqui estão os países que mais têm equipamentos instalados, então a gente está falando aí de mais de 13 mil nos Estados Unidos, mais de 7 mil no Japão, aqui no Brasil está chegando em 3.500, e se comparado por milhão de habitantes, né, lidera o Japão com aproximadamente 57 máquinas
a cada 1 milhão de habitantes, tá? O Brasil tem aproximadamente 17 máquinas para cada 1 milhão de habitantes. E aí esse número aqui é que eu chamo a atenção, né? No mundo são aproximadamente 450 milhões de exames por ano de ressonância magnética. Então isso é de chamar muita atenção, tá? Muita atenção. A gente tem aqui aproximadamente 6 milhões de exames, tá? Por ano, só aqui no Brasil. Ou seja, a chance de ocorrer alguma falha, de ter algum furo dos processos de segurança que nós vamos falar aqui, é muito grande. Então, por isso que o alerta precisa ser o máximo, né? Então, quem trabalha nesse segmento precisa sempre estar atento para não deixar furar nenhum processo de segurança, porque ali pode estar uma chance de ocorrer alguma falha, tá? E aqui é uma linha do tempo que está bem resumida, mas que traz, assim, uma percepção muito grande para vocês, e que assim, acho que são poucas as pessoas que têm essa consciência, né, de que esses acidentes acontecem, e qual que seria o principal fator aqui para acontecer esses acidentes. Então, o acidente em 2001, nos Estados Unidos, tá, que envolveu uma criança de 6 anos, tá, foi o gatilho para que o mundo inteiro fosse alertado sobre a preocupação de ter segurança em ressonância, tá? De ter comitê, de ter um órgão internacional, de ter regras, de ter cada vez mais pessoas interessadas nesse segmento, porque uma criança de 6 anos foi fazer uma ressonância de crânio e ali aconteceu uma falha, na qual entraram com uma bala de oxigênio, tá, dentro da sala, e esse cilindro de oxigênio foi sugado pela ressonância magnética e essa criança faleceu, tá? Em 2002, nos Estados Unidos, tem, né, noticiário de um disparo de arma de fogo. Então, um policial, né, como paciente, não tirou a arma e levou, e essa arma disparou, mas não atingiu ninguém, né? Mas a gente tem vários outros desse mesmo relato, que é a presença de arma de fogo dentro de uma sala de ressonância, tá bom? Depois, a gente ficou um período grande aqui, talvez, não sei se, né, de 2001 até 2013, eu não sei se foi subnotificação ou se realmente tiveram poucos acidentes, mas eu prefiro acreditar que é subnotificado. Acontece e as pessoas não informam, né? Mas a gente tem vários outros acidentes envolvendo arma de fogo, tá? E aqui fica um alerta para todos. Usem o dispositivo de detecção de metal, tá? Usem, passem a utilizar isso. Isso vai permitir com que vocês não permitam que um desse tipo de acidente ocorra no ambiente de trabalho de vocês, beleza? Usem. Nem que seja ali com algum tom de brincadeira, digamos assim, mas precisa ser utilizado esse dispositivo para que a gente identifique essas pessoas que não deixam a arma de fogo do lado de fora, tá? Isso precisa ser realmente muito importante, tá? E essa percepção eu só tive quando eu estava fazendo a apresentação, né? Que quando eu puxei os principais noticiários, boa parte estava relacionado à arma de fogo, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, teve uma morte, tá? Um advogado não retirou a arma de fogo, levou ela para dentro e essa arma de fogo disparou, atingiu ele e, infelizmente, ele não sobreviveu, tá? Então, isso é extremamente preocupante, a gente precisa estar em alerta com isso, tá? Um outro caso curioso, ele é mais recente, é de 2021, do ano passado. Acho que vocês, assistindo agora aos jogos da Copa, vocês podem ter percebido que algumas pessoas usam uns crachás, né? E algumas pessoas apareceram como se estivessem com as correntes bem grossas no pescoço.
Então, isso nos Estados Unidos virou um certo modismo lá. E o acompanhante, tá, de uma paciente de 61 anos estava usando aquelas correntes e a corrente foi atraída pelo magneto, tá? E não conseguiram socorrer esse acompanhante a tempo e ele veio a falecer. Então, a gente precisa se preocupar muito, tá? Muito, muito, muito nesse ambiente, porque nós somos a pessoa responsável pelo que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, estou considerando aqui que boa parte aqui é operador, né? Nós realizamos o exame, né? Vai ter pessoas aqui que são da enfermagem, ou auxiliares de sala, talvez até pessoal do administrativo, enfim, esse link é compartilhado com vários clientes nossos, né? Mas todos que estamos ali atuando nesse setor de ressonância magnética somos os responsáveis por não permitir que aconteça acidente ali dentro, tá bom? Então, a gente precisa sempre estar de olho aberto, estar sempre atento para o que está acontecendo. Qualquer possibilidade ali de alguma coisa que não está, que você não está tranquilo, você precisa interromper, você precisa interrogar e não permitir que o paciente vá para dentro da sala, tá? Bom, e aí então a gente tem, infelizmente, né, casos fatais por descuido e levar, então, objetos que possuem material ferroso, né, para dentro do ambiente de ressonância e que causaram algumas mortes. Mas os acidentes não estão só relacionados a esse tipo de incidente que envolve algum cilindro, alguma coisa metálica, uma maca, por exemplo, né? A gente também pode ter a questão de queimaduras, tá? E ainda pode ter situações em que o paciente tem um determinado dispositivo que não deveria entrar no equipamento de ressonância magnética e entrou, tá? Então, imediatamente, quando eu percebi que eu entrei com um paciente que tem um clipe de aneurisma e a gente não sabia, o correto é ir lá tirar esse paciente e avisar que ele tem um metal, né, no intracraniano, por exemplo, que a gente não tinha conhecimento e que o exame não pode ser continuado até a gente ter a certeza que aquele material pode sim ser executado o exame de ressonância, tá? Da mesma forma, algum tipo de marca-passo, algum outro dispositivo eletrônico, que existem vários agora, né? Implantes neuroestimuladores no crânio, na coluna, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? E, de novo, trago aqui para vocês que um dos principais eventos, né, tidos como acidente no setor de ressonância magnética está por arma de fogo. Então, mais uma vez, vocês precisam fazer uso do dispositivo detector de metal no ambiente, tá bom? E aqui eu trago a percepção, né, do que acontece ali de problema com os campos magnéticos que existem no equipamento, né? Então, é muito comum a gente mencionar apenas um, que é o campo estético principal, né, que é o B0, que a gente chama lá. Então, a máquina é de 3 Tesla, então é este o campo magnético principal, esse 3 Tesla. A máquina é de 1,5, de 1, de 0,5, ou de 3, ou de 7, né, como já tem alguns equipamentos autorizados pelo FDA para fazer exames clínicos, né? Então, este é o campo magnético principal. Então, este vai atrair, né, uma bala de oxigênio que não deveria entrar, uma maca que também não deveria entrar, uma cadeira de rodas que não deveria entrar, uma arma de fogo, né, que também não deveria entrar. Então, o alerta tem que ser para que todos que estão ali ao redor desse setor de ressonância magnética saibam que o magneto, o ímã, né, da máquina, ele nunca vai ser desligado, tá? Ele sempre vai estar ligado. Essa tem que ser a informação. Ó, pessoal, cuidado, porque esse ímã sempre está ligado. Mesmo que os computadores ali estejam desligados, o ímã sempre está ligado, tá? Então, a título de curiosidade, né, os equipamentos supercondutores, então campos magnéticos superiores a 1 Tesla, eles possuem, né, uma liga metálica, em boa parte deles isso é chamado de nióbio titânio. Esse nióbio titânio, quando ele refrigerado, em baixa temperatura, né, que é o sistema de criogenia, com menos 260 graus negativos lá, esse metal fica supercondutor. Ou seja, uma vez que ele for energizado, que ele for carregado com eletricidade, essa corrente elétrica vai ficar circulando por esse metal e ele nunca vai acabar.
enquanto ele for refrigerado, tá? Então, esse banho gelado é chamado de criogenia, e esse metal, uma vez refrigerado dessa forma, ele vai ser considerado um metal supercondutor. Então, essa energia elétrica vai ficar circulando por ele. Por isso que o equipamento, com os computadores desligados, o campo magnético ainda está ativo, tá bom? E a forma que a gente tem de desativar esse campo magnético é liberando, né, esquentando esse metal. E como é que eu vou esquentar esse metal? Eu vou ter que me desfazer do banho criogênico. E como eu faço isso? Eu aciono o botão do quench, tá? Então, a única forma que eu tenho para desativar o campo magnético é provocando o quench, né? Os equipamentos mais modernos, que a gente tem aí, Blue Seal, né, tecnologia Blue Seal, essas tecnologias são equipamentos que têm agora 7 litros de hélio, tá? Antigamente não, né? Existem muitos equipamentos ainda, então na nossa atualidade, né, existem muitos equipamentos que têm mais de 1.500 litros de hélio, tá? Entre hélio líquido e gasoso. Então, para eu baixar o campo desse equipamento, eu preciso realmente provocar esse quench, né? Mas a tecnologia mais nova de magnetos Blue Seal, né? Eles têm 7 litros de hélio, até menos, já tem tecnologia com menos de 7 litros de hélio, e ele tem um quench, né, considerado um quench, mas é um quench intencional, na qual eu consigo desativar aquele campo magnético, e ele permanece desativado até eu sinalizar para ele que ele pode agora retomar o campo magnético novamente. E aí, né, nos manuais de usuário desses equipamentos, ele informa que em aproximadamente 4 horas, tá, depois de provocar esse quench, ele retoma, né, o hélio para os locais adequados novamente no vento, e esse campo magnético ele vai estar ativo novamente, tá? Então, essas tecnologias mais atuais têm essa possibilidade de eu conseguir desativar o campo magnético sem liberar, de fato, aquele hélio, né? E aí o hélio retoma para o local adequado e ele vai refrigerar novamente o campo magnético, e esse campo magnético vai subir novamente, tá? Então, essa é uma tecnologia mais atual. Se alguém, de repente, já trabalha com algum desse equipamento e já observou isso, pode compartilhar aqui com a gente sem problema nenhum, tá bom? Então, nossa preocupação é o campo magnético principal, porque ela é muito forte e vai atrair esses objetos, né, que não deveriam entrar, né? Então, partimos dessa premissa. Uma outra situação é o que nós chamamos de B1, que é o quê? É a produção agora de radiofrequência, tá? Então, por vezes, a gente tem ali sequências gradientes que vão gerar novos campos magnéticos, tá? Isso vai gerar o quê? Aquecimento, tá? Então, uma compreensão aí, né, que eu sempre faço paralelo, é a questão do funcionamento de um micro-ondas. Então, micro-ondas usam de radiofrequência, muito parecido com a ressonância magnética, mas é uma ressonância, uma frequência constante, né? Aquele pé. Então, tem por finalidade sacudir, né, excitar as moléculas de água e vai aquecer. Na ressonância magnética, a gente tem um efeito muito parecido, né, muito similar, que é excitar as moléculas de água também, só que com pulsos, né, de radiofrequência. Ainda assim, a gente acaba aquecendo o tecido de forma geral. Então, isso pode provocar aí queimaduras, tá? Ou ainda, isso pode provocar problemas nos dispositivos eletrônicos, tá? E um terceiro problema que a gente tem está pela variação de campo magnético, né, que é a produção de barulho, né? Então, quando chega eletricidade nas bobinas gradientes para gerar radiofrequência, a gente tem o barulho, tá? Então, o pá, pá, pá que a gente ouve se dá pela produção de radiofrequência, ok? E esses ruídos, né, superam 80 decibéis, e a legislação nossa aqui no nosso país, entre 80 e 86 decibéis, em locais, né, que tem aí ruídos que superam 86 decibéis, é obrigatório o uso de protetor auricular, tá? Então a gente precisa dessas proteções para o ouvido, tá bom? E aí isso também vai gerar neuroestimulação, tá? Então, quem já faz ressonância aí sabe, por exemplo, que na sequência difusão, por exemplo,
a gente sempre vai usar a direção de fase antero-posterior. Por quê? Porque se eu coloco ela direita e esquerda, por exemplo, numa sequência axial, o próprio equipamento já me dá um alerta lá de que eu posso provocar uma neuroestimulação periférica nos pacientes, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para não permitir isso, né? E sempre orientar os pacientes, que se o paciente sentir qualquer desconforto ali na hora do exame, a gente precisa que ele acione essa campainha, né? E um gancho aqui é que vocês precisam testar essa campainha, tá? Com regularidade. Você precisa testar essa campainha com regularidade, tá bom? Bom, muitos de vocês podem ter percebido que alguns serviços de ressonância magnética passaram a ter as sinalizações de zona, tá? Essas zonas estão previstas lá na RDC 611, isto é um item obrigatório, então as vigilâncias sanitárias têm cobrado disso, né, dos serviços, para que isso gere principalmente um cuidado com o público que está circulando dentro desse ambiente, tá? Então, ontem, por exemplo, eu estava participando de uma auditoria interna de uma unidade em que a gente presta serviço, e eles foram visitar, né, o setor de ressonância magnética, e eu achei curioso, porque algumas pessoas que não conheciam, né, o setor não ultrapassaram algumas faixas, porque tinha ali uma barreira e tinha uma plaquinha avisando, cuidado, né, não ultrapasse essa área, zona 4, zona 3, né, área controlada, e as pessoas não passaram. Eu achei isso muito legal, né? Então, isso é, de fato, um item de segurança, né, para realmente criar essas barreiras para que as pessoas não circulem, né, livremente pelo setor de ressonância magnética. Então, zona 1, lá na recepção, público geral. Todo mundo tem acesso, sem problema, ok. Depois desse ambiente, aí já passa a ser zona 2. Então, seria onde o paciente vai ser chamado, né, lá da recepção, ele vai agora estar numa área que é de preparo ou de triagem, tudo bem? Depois que esse paciente finalizou esse preparo, e ele vai aguardar para fazer o exame agora, essa área é considerada 3, ou seja, a zona 3 é que dá acesso à sala de ressonância, que é a sala 4, tá? Ou zona 4, tá bom? Então, todas as possibilidades que existirem, que vocês conseguirem criar, imaginarem de barreiras, aquelas fitas, né, como se fosse ali para filas, né, de direcionamento de filas, alguns lugares colocam barreiras mesmo com cadeiras, com plantas, enfim, o que for possível para criar barreira, para que a pessoa não consiga ter livre acesso, isso vai ajudar sempre, tá bom? Ali nos corredores. E segundo o guideline que a gente está usando aqui como referência, né, ele orienta que tem aqui alguns responsáveis, né, por este ambiente. E aí eu trago aqui a análise que seria o seguinte. Então, eu tenho o meu operador, tá, que eu vou chamar aqui de o oficial da ressonância magnética. Então, ele é o responsável ali pelo setor, beleza? Ele tem um chefe, tá? E esse chefe, então, ele vai ser responsável por tirar algumas dúvidas, de repente por acionar o médico radiologista, e aí esse médico tem de ser o chefe daquela unidade, tá? Que vai estabelecer as políticas de segurança que tem naquela unidade, que vai estabelecer quem são as lideranças que tem dentro daquela unidade, tá bom? E conforme as exigências sobre controle de qualidades, eles sugerem também que tenha ali alguém que seja especialista nessa área de segurança em ressonância magnética e que também dê apoio ali em questão sobre auditorias e controle de qualidades, tá bom? Então, essa aqui é uma orientação lá do nosso guideline do ACR, tá bom? Que tenha um médico responsável, que tenha ali um operador naquela unidade que seja o chefe, e tenha ainda um especialista ali por trás para dar as orientações, tá? Na boa parte das nossas unidades que a gente presta serviço tem o papel deste coordenador, né, que dá suporte ali para a liderança da unidade em si, né, que consideramos nossos clientes, e que todos os nossos operadores e todos nós que operamos máquinas de ressonância somos aquele líder ali dentro da unidade, tá?
Então, isso não é demérito para o papel do enfermeiro que está ali dentro da unidade, o técnico de enfermagem, auxiliares de sala, os médicos radiologistas, mas, né, nós, como os operadores do equipamento, a gente tem que ter esse papel aí de liderança e compartilhar essa liderança e compartilhar essas informações né, com a equipe multidisciplinar que a gente tem ao nosso redor, tá? E aí o ACR traz essa divisão, né, sobre níveis o nível profissional da equipe que está ali trabalhando na ressonância. Então, esse profissional que é operacional na ressonância magnética, que envolve técnico de enfermagem, enfermeiro, o operador que faz o exame, o médico radiologista, esses são de nível 2. Então, esse time tem treinamento específico sobre ressonância magnética, conseguem orientar os pacientes, conseguem fazer triagem, conseguem direcionar esses pacientes, conseguem orientar quem quer que seja dentro daquela área, tá bom? Mas tem profissionais que são ali do setor de ressonância magnética ou daquele serviço, mas que vai ter um conhecimento técnico nível 1, tá bom? Então, a pessoa da limpeza, quem é da recepção, dependendo do nível ali da pessoa que trabalha no administrativo também, vai ser considerada essa pessoa de nível 1, tá? Ele pode até ter alguns conhecimentos, mas, na dúvida, ele tem que acionar sempre o nível 2, tá bom? Então, a gente está falando aqui que a gente tem que ter essa liderança, a gente tem que ter esse papel ativo do time que opera como nível 2 ali, de pessoas que tiram dúvidas e orientam, né? E uma triagem, né, segura, precisa passar por formulário. Então, todos os serviços de ressonância magnética têm formulário, tem questionário, né? Então, aqui fica, né, a observação. A gente não deve levar o paciente para a sala de exame, executar esse exame sem que o paciente tenha preenchido o formulário, sem que ele tenha preenchido o questionário, tá bom? A gente está aqui infringindo, né, cometendo uma falha grande de furo de processo, visando executar um exame, ser mais rápido, enfim. Então, a gente precisa estar muito bem ajustado para sermos eficientes, mas de forma o mais segura possível, tá bom? Então, o caso de eu estar com a máquina parada e eu não conseguir ter o paciente a tempo, né, para fazer o exame, eu preciso fazer com que os processos de permitir com que esse paciente esteja disponível para fazer o exame estejam conforme os critérios de segurança, e um deles é o formulário, tá? Porque ali você já poderia ter identificado que esse paciente tem marca-passo, tem um implante, sei lá, auditivo e não poderia fazer exame, enfim, tem um projétil de arma de fogo, tá? Então, a gente precisa estar muito bem alinhado. Então, é oportuno que quem quer que seja identifique a chance de fazer um exame, porque eu estou com a máquina parada agora, mas o paciente está sem formulário. Então, pessoal, seria muito bom que a gente fizesse o exame aqui agora, mas se a gente negligenciar a realização do questionário, a gente pode levar para dentro da sala um paciente que tem marca-passo e a gente simplesmente não perguntou, não fez o questionário, né? Se tivesse, não teríamos tido esse tipo de problema, tá bom? Então, isso é muito importante. O outro ponto é a detecção de metal, como eu trouxe aqui para vocês, né? Acho que esse é um dado novo aí, que para mim também é novidade, eu não tinha essa percepção, de que os principais problemas que já tivemos, né, noticiados no Brasil e no mundo estão relacionados à arma de fogo. Então, o aparelho de detecção de metal vai ser muito oportuno para a gente identificar esses casos, tá bom? Toda e qualquer nova processo, execução de alguma tarefa, exige ali, né, reforço, exige que todo mundo se disponha para realmente executar aquilo, mas é o que realmente vai salvar vidas, com certeza, vai salvar o nosso serviço, o nosso pontão ali de um acidente, de um problema grave. Então, a gente precisa fazer uso desse detector de metais, tá bom? E o formulário, né, o questionário e a detecção de metal também tem que passar pelos acompanhantes, beleza? Então, os acompanhantes precisam ser questionados, precisa passar ali por orientações e também pela detecção de metal, beleza? Então, identificar, né, esses riscos ajuda a gente a
não permitir ali dificuldades, né, problemas, acidentes, beleza? Então, todos os pacientes precisam passar por essa orientação, por essa paramentação, né, que é trocar de roupa antes mesmo de entrar ali na sala, tá? Bom, todos nós temos devemos reconhecer os símbolos, né, internacionais de ressonância, beleza? Então, o símbolozinho verde, né, um triângulo verde, depois eu compartilho aqui com vocês também, mando através aí do Diego, o que é o símbolo que é liberado. Então, equipamentos, dispositivos que estão compatíveis com ressonância magnética, ele vai estar como MR-Save ou vai ter um triângulo, né, com MR dentro, e ele é verde, tá? Então, esses objetos podem estar dentro do ambiente de ressonância magnética, beleza? Agora, um triângulo, tá? Amarelo, ele é condicional. Então, ele até pode entrar na sala de ressonância, mas ele não deve estar próximo ao magneto, ele não tem que ficar encostado no magneto, tá bom? Então, temos diversos equipamentos com essa característica de condicional, tá? Então, aparelhos ali para suporte de anestesia, né, para batimento cardíaco, para oxímetro, tá? Monitores. Então, prestem muita atenção a essas etiquetas, tá? Etiqueta com triângulo amarelo, tá? Isso não permite com que este equipamento fique perto do gantry, tá bom? Ele até pode ficar dentro da sala, mas ele não tem que ficar perto do gantry, ele vai ficar o mais afastado do gantry possível. Lúcio, até onde? O ideal era que tivéssemos a marcação da linha de 5 Gauss dentro das salas de ressonância. Mas isso acho que com o tempo aí foi se perdendo, né? Então, são poucas as salas que têm essas identificações. Então, o seu limite ali é próximo à mesa, tá? A parte mais distante da mesa, tá bom? A parte mais distante da mesa em relação ao gantry, tá bom? Então, ali, as margens das paredes, né, encostado nas paredes, é onde você ainda consegue chegar com esses equipamentos, mas nunca ao lado do gantry, tá? Nunca, 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 beleza? E equipamentos que têm símbolo, né, que são proibidos, esses não tem que entrar de forma nenhuma, tá? Então, a gente tem que estar muito atento quanto a isso. E aí, assim, para um ambiente seguro, né, eu preciso de ter checklist, beleza? Então, o checklist vai permitir com que a gente cumpra com que essas etapas sigam de forma a não ser negligenciada nenhuma das etapas, beleza? Então, a gente precisa estar sempre atentos ali. Bom, situações de emergência em ressonância, tá? A gente tem vários botões de emergência dentro do serviço de ressonância magnética. Um deles provoca quench, que é como eu expliquei anteriormente. Isso vai liberar o gás hélio que está na máquina, vai tirar, então, o banho criogênico daquela liga metálica lá do ímã, né? Ela esquentando, né, essa liga metálica. Esquentando, vai perder o campo magnético. Então, a gente vai ter, né, desativando o campo magnético através desse quench. Isso somente em risco de morte iminente por conta de algum projétil que foi ali atraído, né, que não deveria ter sido e foi atraído, tá bom? Este é o único caso ali que a gente tem para providenciar apertar esse botão. E mesmo que esteja nessa situação de morte iminente, o ideal é que a equipe que dá assistência ali consiga acionar alguma liderança, tá? Para que essa liderança consiga agir de forma a seguir os ritos ali daquela instituição sobre este acontecimento, tá bom? Para que não seja eu, o operador, que vou acionar o botão quench, tá bom? É claro que é né, uma situação ali de urgência, de emergência, a gente pode entrar em pânico, enfim, mas é tentar mentalizar essa situação, né? Se eu estou, se Deus me livre, né? Aconteça de uma bala de oxigênio entrar dentro da sala de ressonância, for atraída e estiver prendendo alguém, eu preciso acionar a liderança máxima ali agora para que eu possa acionar esse botão do quench, tá bom? E temos vários outros botões
de emergência dentro do setor de ressonância magnética, tá? Boa parte deles desliga a parte elétrica, desliga o gantry, tá bom? Então em mais ou menos uma década de operação mesmo de máquina de ressonância, eu estive diante de uma situação que a máquina continuou fazendo barulho mesmo depois de ter finalizado o tempo da sequência, né? Sei lá, a sequência tinha 1 minuto, depois de 1 minuto a máquina continuou ainda fazendo barulho. Pé, 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 pé. Que é isso, né? E aí foi a única vez que eu precisei realmente apertar um botão para desligar o gantry, né? Porque foi uma falha ali, um problema da máquina, né? E aí depois, reiniciando a máquina voltou a funcionar, então consegui finalizar o exame sem problema nenhum, tá bom? Mas foi o único caso ali. Então a gente tem esse botão, tem botão para destravar a mesa, tem botão de alerta, né? Porque o paciente vai apertar a campainha, então vou ter que apertar o botão para poder desarmar esse alarme que o paciente acionou, tá bom? Então isso é extremamente importante que as pessoas que trabalham naquele setor ali consigam conhecer esses botões, tá? Então, isso é extremamente importante. E em casos de parada cardíaca, né, o cardiorrespiratório ali, o paciente teve algum tipo de parada, o correto é retirar esse paciente da sala de exame, tá bom? Não iniciem procedimento para uma parada cardiorrespiratória de um paciente dentro da sala de exame, tá bom? Por quê? Porque a chance de ocorrer um problema maior é grande. Por quê? Porque agora vai começar a ter um atendimento ali de emergência, né? Então, provavelmente vai vir um brigadista, vai vir querer ajudar, vai vir um médico, vai vir outro enfermeiro, vai vir pessoas de outros setores na tentativa de ajudar, o que é uma excelente situação, né, de pessoas vindo para socorrer um determinado paciente, mas dentro do ambiente de ressonância magnética da zona 4, da sala de exame, não é o local adequado para isso. Por quê? Porque vai precisar de um desfibrilador, vai precisar de dispositivos, e ali dentro a gente está num ambiente que é restrito, exige uma série de triagem, e a gente não vai conseguir triar essas pessoas para fazer esse atendimento, tá bom? Então, uma informação que é extremamente relevante, né, se todos saírem daqui com esse tipo de informação, para mim está excelente, que é, numa situação de parada cardiorrespiratória de um paciente que está fazendo exame de ressonância, a primeira medida é remover esse paciente, né, através de uma maca que é compatível com ressonância, para que então seja iniciado esse procedimento de ressuscitação, tá bom? E ali sim vai ser dada a atenção, o atendimento adequado para esse paciente, tá bom? Mas nunca dentro da sala de exame, porque a chance de ali acontecer um problema grande é realmente muito grande, né? Já passei por situações em que o paciente estava sendo sedado, então tinha uma equipe de anestesista, tinha equipe, né, de enfermeiro, que já estava acostumado com aquele ambiente para dar assistência ao paciente ali naquele momento. Então já vi uma parada cardiorrespiratória ser atendido pelo próprio anestesista, né, e foi lá dentro da sala de ressonância mesmo, mas era um caso de sedação, tá bom? E ainda a gente tem a situação de objeto metálico, né, que foi sugado pela máquina, e aí, dependendo do tamanho disso, é extremamente importante mencionar isso para a liderança, tá? Para que isso possa ser notificado, para que isso possa ser visto pela gestão, para que provoque treinamento, para que conscientize as pessoas para isso não acontecer. Infelizmente, quem trabalha com ressonância magnética, ou quem passa por paciente, né, num exame de ressonância magnética, sabe que é comum você entrar numa máquina e você ver uma série de riscos, de amassados, de marcas, né, de coisas que foram atraídas e, enfim, alguém foi lá, retirou e pronto, né. Então, a gente não pode simplesmente puxar esse objeto, tá bom? Dependendo do tamanho dele, ele pode deslocar algum componente internamente da máquina e isso pode provocar ali desconfigurar, né, o campo magnético, né? E, né, minhas considerações finais aqui, já estamos finalizando, para pacientes gestantes, tá bom? Então, o ideal é que a partir do segundo ou do terceiro trimestre, né, principalmente, é seguro, mas sempre vai ser considerado ali o risco-benefício, né? Então, essa gestante
ela corre risco de vida, precisa de um diagnóstico, precisa de um tratamento, precisa, então ela vai ser submetida a uma ressonância, tá? Mesmo ali no primeiro trimestre de gravidez, tá bom? O gadolínio deve ser evitado, então, boa parte dos exames que essas gestantes são submetidas não tem necessidade de gadolínio, tá bom? Se houver necessidade de gadolínio, o radiologista vai ser sempre acionado, né, para ter esse consentimento, para ter essa autorização, e o ideal é que venha com o pedido médico, né, já com um documento, com esse consentimento já descrito, né. Pacientes pediátricos, né, a gente tem a necessidade de sedação em boa parte deles, então a gente precisa estar cientes ali do que está acontecendo com aquela criança, relacionado a esparadrapo, eletrodo, tá bom? E quanto a permanência dessa criança, né, não só pacientes pediátricos, né, mas pacientes sedados no geral, a gente precisa ter o cuidado ali de sempre ficar atento ao tempo do exame, tá bom? Então, a cada 10, 15 minutos de um exame que for muito longo, é ideal ir checar como é que está o SAR, não permitir com que esse paciente passe ali por um superaquecimento e, por estar sedado, ele não vai conseguir reagir a nada e acabar tendo ali uma complicação maior, tá bom? A situação dos pacientes claustrofóbicos, né, passam boa parte deles por essas necessidades de sedação, né? Mas eu acredito que uma boa conversa, tá? Bom ânimo, né, para orientar esses pacientes, consiga resolver boa parte das claustrofobias e ansiedades, tá bom? E como a gente tem aí agora uma geração de inteligência artificial que acelera esses exames de ressonância, né, tá ficando cada vez mais fácil lidar com esses pacientes, porque os exames estão demorando cada vez menos, né? Temos a situação do paciente não entrar na máquina, né? Então, pelo tamanho desse paciente, então, temos também tecnologias cada vez com gaintres maiores, né? E que suportam mais pesos, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento. E aí, o cuidado que a gente tem que ter aqui é sobre se você tiver a percepção que o determinado paciente não vai conseguir entrar dentro da máquina de ressonância, a gente precisa sinalizar para esse paciente, ó, a gente precisa fazer um teste, porque a máquina tem ali aproximadamente 60, 70 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, eu preciso colocar uma determinada bobina, vai ter uma almofada, então pode ser que a gente tenha dificuldade de entrar no gantry, mas a gente precisa fazer o teste. Se esse paciente supera o limite de peso do equipamento, então tem que ser categórico com esse paciente de que a máquina daquele serviço não suporta um peso superior a X, né? Então esse paciente não pode fazer por conta disso, tá bom? Então a gente tem que ficar atento sobre isso. A gente tem que se preocupar, né, nos serviços aí que atende detentos, pessoas sobre custódia, né, quanto à questão de algemas, tá bom? Então, um dos serviços que eu atuei, a gente fazia muito exame de ressonância magnética de detento, né, então era uma situação extremamente delicada ali, né, um escolta, o cara gemado e tudo mais, na hora de fazer o exame tinha que tirar a algema, né. Então, uma das orientações que eu recordo que os policiais me passavam era eu não podia ficar de crachá, de corrente, né, com a crachazinha ali, não podia ter caneta, tá, porque eles poderiam utilizar isso contra mim, mas eles também poderiam levar isso de volta para dentro da cadeia e fazer daquilo ali uma série de situações, tá bom? Então a gente precisa tá atento quanto a isso. Aí o que eu orientava na época, né, eu orientava que uma pessoa ficasse comigo dentro da sala de exame, de comando, né, olhando para o paciente, ou isso quando eu não convencia ele de ficar lá dentro sem a arma, tá? Então, muitas das vezes eu conseguia convencer das pessoas da escolta a ficar dentro da sala de exame, mas sem a arma, ou ele ficava do meu lado, de frente para o vidro lá, monitorando o paciente, para saber, né, o que estava se passando ali, tá bom? E ambientes, né, outras situações ali que vão ter suas políticas específicas, né? Então, não necessariamente porque uma ressonância magnética é de baixo campo que eu vou ficar mais tranquilo. Não, eu preciso estar sempre atento sobre o que está acontecendo ali, tá bom? E aí, para a gente finalizar,
lembrar, né? A gente tem o zoneamento justamente para ajudar a gente a conscientizar as pessoas que está chegando na zona 3, que chegou na zona 4, aqui não pode entrar sem tirar as coisas, tem que estar muito bem orientado, não tem que ficar perto do gantry, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Orientação com esses pacientes que entraram para a sala de exame, né? Sobre o barulho, sobre um desconforto que senti, então eu tenho que lembrar que tem, né, 3 situações aí que envolvem o campo magnético, a atração forte dele, a geração de radiofrequência de novos campos magnéticos, que pode gerar neuroestimulação, pode aquecer esse paciente, e ainda a questão de barulho ou neuroestimulação aos pacientes, tá? Esse tipo de treinamento é um tipo de atuação, né, de gestão, tá, que visa aí gerar esse tipo de treinamento, é um programa de segurança, por exemplo, isso tem que ser efetivo, então quem trabalha precisa colocar essas regras na prática, e essa conversa, como o Diego falou, apesar de a gente já ter tido esse tipo de conversa, isso precisa ser recorrente, porque vai ter novas pessoas, a gente vai ter que alertar todo mundo de novo, para que não tenhamos aí surpresa, tá? Então, o item 4 aqui nosso, a gente precisa triar de forma rigorosamente os nossos pacientes, beleza? Acidentes de ressonância quase sempre resultam de falha humana, ok? E não um problema da máquina, beleza? Então, a gente precisa se conscientizar de que a falha para que aconteça um acidente na ressonância magnética está pelo processo. Então, eu furei um determinado processo. Eu quis atender aquele paciente mais rápido e ele entrou sem questionário, tá? Ah, eu não me atentei às pessoas que estavam ali no setor da ressonância magnética. Eu notei alguém que não é do setor e não fui lá abordar as pessoas. Então, tem alguém na zona 3 ali que não é do setor da ressonância magnética, essa pessoa precisa ser abordada. Fulano, tudo bem? Meu nome é Lúcio, sou operador aqui de ressonância. O senhor ou a senhora precisa de ajuda, porque essa zona aqui é uma zona restrita, não pode estar circulando aqui com outra pessoa. Percebi você aqui e eu posso te ajudar? Entende? A gente precisa ir atrás dessas pessoas, para que ela não continue ali, tá? Porque essa pode ser a pessoa ali que, num descuido, por curiosidade, entra na sala de exame, por exemplo, tá bom? E, por fim, a questão do quench, né, de emergência. A gente entender que é um botão que está à nossa disposição, mas que ele precisa ser acionado de forma a realmente, se houver ali um risco de morte iminente por uma situação de um projétil, né, que está aprisionando alguém ali e corre risco de morrer, tá? A gente pode falar que tem ainda situações de alagamento, já passamos por situações, né, em algumas cidades aqui no Brasil. Então, alguns dizem que não é o motivo para provocar um quench, outros já dizem que sim, mas, de novo, numa situação de alagamento, aciona a liderança, tá? Aciona o chefe do setor, vai buscar informação para saber se tem essa necessidade ou não. E em uma outra situação ainda de fogo, né? Se houver ali um incêndio dentro do setor de radiologia, a brigada é quem deve ser acionada, tá bom? E aí ela sim que vai avaliar ali se tem a necessidade ou não quando eu falo brigada, é brigada de incêndio, tá bom? Então ela que vai ter ali a atuação, se sim ou se não, de um botão de quench, tá? Então, esse daí era o que eu havia reservado aqui para compartilhar com vocês. E o que a gente pode conseguir reduzir? Então, professor Jefferson, sua vez, a aula é toda sua, espero aí que você consiga passar e nos orientar, principalmente do ponto de vista da enfermagem, você como enfermeiro, o que é importante, porque vocês são os pioneiros quando a gente fala de segurança do paciente. Sim, sim, sim. Vou compartilhar aqui com você. Só um minuto. Deixa eu ver. Todo mundo consegue ver? Consigo. Sim? Vamos lá. Então, deixa eu só aqui, rapidinho. Gravou um pouquinho aqui. Só. Acho que agora foi? Ok. Então, assim, complementando aí, né? Primeiramente, quero agradecer a
a participação, o convite aí do Diego por acrescentar, né, a vocês esse tema muito importante, que é a segurança do paciente, né? O principal pontos ali, além de a gente executar nossas atividades, né, da nossa qualidade de assistência ali, é também evitar danos, né? E que ocorra, mas que ocorra que seja reversíveis, não irreversíveis, para a gente não criar problemas, seja umidade ou o que for. Então, me apresentando aí, sou enfermeiro, né, sou especialista em gestão hospitalar e gestão de qualidade de saúde. E um dos temas, né, um dos principais temas aí, é onde que nós vamos falar da nossa segurança do paciente. Então, para que a gente entenda aí, né, o Lúcio falou dentro da parte da ressonância, mas no geral, no contexto, né, amplo, né, a segurança do paciente nós vamos basear sempre nas nossas 6 metas internacionais, né, que é a identificação, né, do correto do paciente, melhora a comunicação dos profissionais, melhora da segurança da prescrição, do uso, administração de medicamentos, isso em todos os âmbitos, tá, todas as áreas ali, a parte hospitalar, assegurar a cirurgia em local de intervenções, procedimentos, pacientes corretos, então, parte cirúrgica ali, né, punções, ou seja qual for, e higienização das mãos, e a nossa meta 6 ali, que é redução de risco de queda e úlcera por pressão. Então, o que que é essas 6 metas internacionais? Então, é um conjunto de ações, de processos e atitudes que têm como objetivo de reduzir o mínimo possível de risco de danos durante a assistência à saúde. Isso nós conseguimos colocar no âmbito geral do hospital e por áreas também. Então, o Diego me fez esse convite aí, para que a gente possa falar, né, nossa segurança, incluir nossa segurança do paciente, né, e relembrar a vocês alguns pontos necessários dentro da nossa área da radiologia aí, e juntamente com o meu conhecimento, nós vamos recordar algumas situações e aprimorar outras, né? Então, na área da radiologia aí, o que isso significa na parte da segurança, né? Garantir que o paciente correto realize os exames corretos, no momento certo, com a menor, né, exposição possível de radiação. Utilizar protocolos seguros, cada unidade tem seu tipo de protocolo. Dentro do seu protocolo institucional, nós temos os protocolos, né? Nós temos os POPs, nós temos os fluxos de setoriais, né? E a parte da radiologia tem os seus também específicos, internos e externos, e comunicações eficazes, tanto da parte ali do setor radiológico, na parte de imagem, né, até a interligação com os outros setores, e o seu mesmo entre si. E o cuidado que previnam eventos adversos antes, durante e após os exames, né? Então, eu vou fazer assim, um pequeno mapeamento para que vocês possam, pelo menos, entender assim, como a gente pode começar a evitar que os riscos, né, tenha esses eventos adversos, né? Então, a radiologia é uma área de alto risco, né? O Lúcio falou assim, explicou muito bem aí sobre a questão do alto risco que os pacientes, né, entram nessa parte de exposição, e também não só o paciente, como também nossos colaboradores. Então, todos os exames envolvem o risco, não apenas a radiação, mas sim os riscos de queda, broncoaspiração, reação ao contraste, extravasamento, identificação errada, né? Exames errados, lado errado, né? Aquela lateralização, local errado, gravidez não identificada, retirada de dispositivos e infecções. Então, tudo isso já entra num ponto crítico, onde que a parte de execução de exames, né, ou setores ali que apoiam a parte a área, né, ele é alto risco. Então, nós precisamos ter uma vigilância maior, certo? Então, eu fiz um pequeno mapeamento de fluxo, né? Cada um você pode colocar aí no seu âmbito hospitalar ou na clínica, né? Na área, mas o geral eu coloquei assim, que o paciente chega, né? Ele vai até a recepção, da recepção ele faz a identificação, faz o seu início ali de triagem, suas informações, né? Então, entrega de exames, entrega de documentos, marcação de consulta, jejum, preparo, então tudo ali
é feito dentro da sua parte de recepção, identificação e início, né, do preparo, e depois ele dá seu segmento ali, né, ao transporte, né, execução do exame, liberação e resultados. Então, esse é um fluxo básico aí, né, da realização dos exames na composição da atividade. Então, o paciente chega e, por último, o resultado. E o que a gente começa a entender que os erros, né, ele pode existir desde a recepção, desde a chegada do paciente. Então, eu coloquei um símbolozinho aí, né, de atenção que no seguinte contexto, que se tiver um erro entre recepção e a identificação do paciente, esse erro, ele vai persistindo. Então, ali é da identificação para o preparo, do preparo para o transporte, e hoje, né, nós vamos ressaltar aí na parte da execução de cuidados e segurança do paciente, em que a parte de execução da atividade, a parte do checklist, a parte dos protocolos ali, onde que nós vamos quebrar essa barreira. Então, cada setor, né, onde cada um compõe aqui, ele tem que ser essa quebra de barreira. Então, dentro das nossas metas internacionais, eles ensinam que nós somos o quebrador de barreiras do erro, do evento adverso. Então, se o erro iniciou lá na recepção, né, na chegada do paciente, na recepção, na identificação, onde nós fazemos a atuação, nós temos que precisar fazer essa quebra de barreira. E como nós fazemos essa quebra de barreira, né? Então, primeiramente, eu vou citar alguns pontos dentro da nossa meta internacional, e uma delas, dos principais, né, pontos específicos ali, temas específicos dentro da parte da radiologia. Então, uma delas é a identificação. Então, ao chamar o paciente, é necessário realizar a confirmação da identificação. Então, seu João, 2 levantaram a mão. Então, qual o nome do senhor completo? Nada que a gente possa complementar, né? Mas, assim, o senhor é o João Silva Santos, e ele possa ser que ele defina que sim, mas para isso a gente precisa ter um retorno. João, qual o nome do senhor completo? E para ter uma duplicidade, para evitar essa questão de duplicidade de pacientes, João, Lúcio, temos 2. Então, um dos nossos indicadores também principal é a data de nascimento, né? Cada unidade onde que vocês executam aí, vocês podem perguntar para os gestores de vocês, coordenadores de vocês, supervisores, que nós temos no mínimo 2 indicadores de identificação. Então, se é o nome e data de nascimento, se é o nome ou CPF, se é o nome ou o nome da mãe. Então, é preconizado pela segurança do paciente, dentro das 6 metas internacionais, que o paciente precisa ter, no mínimo, 2 indicadores de identificação. Tem unidades que têm 3, 4, mas isso é um acréscimo que eles acabam executando, mas para nós, dentro da unidade, né, precisamos ter, sim, no mínimo, 2 indicadores. Então, eu coloquei os principais, que é o nome do paciente e data de nascimento. E isso a gente já tem, né, o início de evitar que isso prolongue como um erro, tá? E isso, dentro das informações, né, do nome e a data de nascimento do paciente, nós podemos comparar com pulseiras, o pedido e o sistema. Então, com o nome e data do nascimento, a gente consegue verificar também ali se o pedido está no sistema, se o pedido foi feito, né, se a pulseira do paciente realmente é a que está, a informação que ele está passando, né, se o sistema realmente está identificando o mesmo paciente. Então, com esses 2 indicadores, nós já temos aí uns 50% de evitação de danos na parte da identificação do paciente, tá? Os demais é parte de identificação fixa, né, como pulseira, né, pedidos em mãos, impresso ou sistêmico, protocolos, e isso vai complementando a evitar o máximo aí de ter um erro de identificação de paciente para executar as atividades, o exame, certo? Então, dentro da segurança do paciente, exames a ser realizados, complementar, né, juntamente com a confirmação do exame, né, então, o nome do paciente, data de nascimento e qual o exame que o senhor irá realizar. Pode verificar, confirmar, né, via sistêmico ou em contato com o paciente ou acompanhante. Por exemplo, o paciente chega na unidade ou chega no setor de vocês para realizar, né,
uma TC de abdômen e o pedido está escrito como TC de tórax. Então, é necessário ter essa verificação, essa validação com o paciente, para, assim, caso necessário, a gente faça uma intervenção ali com a unidade necessária. Se for a parte eletiva, agendada, a gente verificar na recepção. Se for setoriais, UTI, enfermarias, pronto-socorro, então a gente verificar nos setores, porque no sistema está falando que é TC de abdômen e o paciente chega ao nosso setor como TC de tórax, né, informando que é TC de tórax porque ele está sentindo uma dor, ali a situação, ou o acompanhante também relata isso. Porque o erro, como eu falei mais cedo, no anterior, o erro pode ter sido lá na recepção, o erro pode ter sido na prescrição. Então, nós precisamos fazer essa barreira. E essa quebra de barreira, né? Essa quebra aí dos erros é confirmando com o paciente ou acompanhante as suas atividades, o que ele vai realizar, qual o tipo de procedimento que ele vai realizar, né? Dentro da segurança do paciente também, né, na execução da atividade, a questão da lateralidade, que é um ponto principal também, juntamente com a prescrição. Então, é a confirmação nas observações do exame. Então, marcadores de aparelhos, inversão em tomografias e ressonâncias, reposição anatômica, posição anatômica, checklist de segurança do paciente e tipo de exame de imagem. Então, tudo isso é um bônus que nós podemos executar na confirmação do paciente. O paciente chega com uma solicitação de raio-x, e aí no membro superior direito, e simplesmente o paciente está mobilizado no membro superior esquerdo. Isso acontece? Acontece. Então, isso veio lá do erro da prescrição médica no pronto-socorro ou no pré-atendimento. Então, isso pode acontecer sim, mas aí está prescrito aqui que é um raio-x na parte do membro superior esquerdo, eu vou fazer no membro superior esquerdo, mas está mobilizado o membro superior direito. Então, precisamos ter aquela confirmação ali com o paciente, né, se é isso mesmo, um retorno, né, com a área, o local, né, que foi feita a solicitação, seja recepção ou na parte do pronto-socorro, enfermaria, o que for, e fazer essa validação mesmo, para que nós não colocamos o paciente em risco ali, exposição, né, a todos os recursos que acaba tendo ali para que ele fique à mercê de acontecer. Uma das questões também dentro da nossa segurança do paciente é a nossa dupla checagem, né? Então, toda a área hospitalar, toda a área de execução, nós temos a dupla checagem. Dentro da radiologia também podemos executar essa dupla checagem, que mesmo quando a solicitação é feita pelo médico, mesmo quando as respostas são omitidas pelo paciente, a última barreira é a radiologia. Então, tudo que nós fazemos aí, que é receber o pedido, confirmar com o paciente, receber o pedido, confirmar via sistema, fazer, né, uma pergunta ao paciente, dependendo do tipo de exposição que ele vai ter ali durante a execução do exame. Então, isso é quebra de barreiras para que a gente evite um dano maior ao paciente. Então, a última barreira é a radiologia, onde que nós executamos as atividades, certo? Então, dentro da segurança do paciente também, nós temos aquele risco de queda, né, que é a principal vestigem ao realizar após o exame, né, ao levantar, o paciente passou muito tempo em jejum, o paciente acabou tendo ali um tempo de espera para poder fazer o procedimento, o paciente está em uso de medicações, então, a vestigem é um dos principais pontos, tá, que leva o paciente a ter um desequilíbrio ali ao realizar o exame, né? Então, o que causa? Jejum, contraste, ansiedade, hipotensão, idoso, sedação. Então, o que a gente precisa evitar, né? Nós precisamos ali esperar alguns segundos, então, isso a gente consegue identificar, né? Antes, no checklist, perguntando, já é feito na pré-triagem, ali, se o paciente já faz uso de algum exame, se, dependendo do exame que ele for realizar, se ele está de jejum ou não. Então, nós já sabemos qual é o pré-requisito ali do paciente e o que isso pode levar à exposição dele, e como evitar. Então, o paciente já está ali mais de 24 horas de jejum por necessidade médica, a pedido médico, né? O
paciente com CA de estômago, precisa fazer tomografia ali de contraste, então não conseguiu a primeira vez, já a segunda vez que estão tentando realizar, e aí vai lá, mais de 24 horas, então nós já sabemos, nós já temos um início de pré-triagem ali do paciente, que ele pode ter uma vertigem, né, um desequilíbrio ali durante ou após a execução do exame. Então, é esperar alguns segundos, solicitar o acompanhante, né, após a finalização, que acompanha, vê ali, agiliza ali juntamente com a equipe, acomodar o paciente, se necessário, tá? Mais próximo ali, em caso de evitar intercorrências. Depois levantar o paciente, acompanhar esse paciente após a sua início, os seus primeiros passos ali, para que não tenha uma nova vertigem, um novo retorno, né? Então, fazer esse sempre o acompanhamento do início à finalização do exame, tá bom? Os injetáveis, né, que é uma das nossas terceira meta internacional, tá? Não é só parte de administração de medicação, como também prescrição e tudo mais, mas dentro da parte da radiologia, o que nós podemos ressaltar? Qualquer uso de solução, né? Seja contraste, seja qualquer outro exame, né? Ou qualquer outra substância que for necessária administrar, soro, né? Seja o que for. Então, fazer o uso de medicação, e quais são? Se o paciente já usou o tipo de solução, então, ali no contraste, vamos colocar uma medicação mais comum de vocês. Então, verificar se o paciente já fez uso dessa medicação, já fez uso dessa substância, desse processo, se o paciente já usou a solução, se apresentou algum tipo de alergia, se tem comorbidade específica, doença renal, etc., e se já fez tratamento crônico, se faz tratamento crônicos, né? Mediante, por exemplo, a hemodiálise. Então, essa triagem, essa pergunta, né, esse início e quebra de barreira ali, do processo de comunicação com o paciente é fundamental, para que nós evitamos erro também durante o processo de triagem. Até então, quando vocês realizam a parte do exame, precisamos estar ciente, mas eu não faço essa parte de checagem, mas sim, eu vou saber que o paciente é um paciente renal crônico, um paciente que faz uso de hemodiálise, um paciente que faz uso de medicações e que não teve nenhuma reação ao contraste que já fez outras vezes. Então, não é a parte só executar, mas sim a parte de estar ciente que cada paciente ali é um contexto, é uma situação diferente, uma complexidade diferente. A comunicação, então, é estar ciente das condições clínicas do paciente antes de realizar qualquer exame. Isso não é só dos injetáveis, mas sim do geral. Paciente agitado, paciente com Alzheimer, uso de oxigênio, uso de equipamentos. Então, primeiro, comunicar com a equipe. Ao realizar ali, saber quem é o paciente que você vai realizar o exame. Saber quem é o cliente que vai entrar ali para poder ser executada a atividade. Isso mesmo também quando vai fazer o checklist. Quem é o paciente que vai, né, ir até a área de vocês para ter ciente se é um paciente que vai estar em processo de preciso verificar as informações do paciente, se eu preciso ter uma dupla checagem com outro acompanhante, com ou alguém da unidade, né, seja ali um técnico ou um maqueiro que vai levar o paciente para a área de vocês para realizar o exame. Então, ter esse controle ali de identificação de informações descritas para passar à frente, e também isso vai seguindo dentro dos outros. Como eu falei, quebra de barreiras. Então, a enfermagem, dentro das suas unidades, vai precisar fazer um checklist para encaminhar o paciente, né? Dentro desse transporte, o paciente precisa estar sempre ali com seu registro em mãos, ou o maqueiro, ou quem for acompanhar, precisa estar com esse registro, e isso chegando com os dados, né, completos, definitivamente completos, para dentro da área onde vai ter essa recepção da parte da radiologia, seja lá a parte da imagem, onde que vai ser realizado esse exame, para ter essa agilidade e também ter o controle de quem é o meu paciente e como eu vou evitar danos, né? Então, é a comunicação eficaz ali.
Primeiramente, comunicar com a equipe. Segundamente, planejar o exame. Então, quem está ali na ponta que vai realizar o exame, ele já sabe que o paciente é agitado, então ele vai ter um controle ali do que ele vai precisar, né, do que ele vai orientar a fazer, a ter, para que evite danos. Então, e nunca improvisar, tá? Isso tirem de vocês, nunca improvisar. O improviso, ele pode dar numa vez certa, e isso virando rotina, uma vez pode dar um dano bem irreversível. Então, nunca improvisem. Então, sempre peça a comunicação com a equipe, quem é o paciente que você está recebendo, quem é o paciente que você vai executar, para que vocês possam ter um controle do planejamento da execução de vocês, seja na triagem, seja para execução, seja na recepção, certo? Segurança do paciente de risco de infecção. Então, são setores, né, que mais transmitem risco de infecções. UTI, isolamento, emergência e centro cirúrgico. São setores onde que os pacientes precisam, né, de ter um encaminhamento para realizar tal situação, tal exame. Então, são setores que dentro da unidade precisa ter, se não tem, conversa com os gestores de vocês para que eles possam, o responsável de cada área ter, porque é um controle onde que vocês conseguem identificar se esse paciente ele tem um tipo de risco de infecção, né? Se é um paciente de precaução de contato, aerosol, ou gotícula, ou qual tipo de risco ali de infecção que ele possa transmitir. Então, paciente de UTI, paciente de isolamento, emergência, centro cirúrgico, são as áreas principais para que possam ter, tem que ter essa informação ao descer ou ao até ir à unidade, ou à área de vocês para realizar o exame. Então, pergunta frequente é se o detector foi limpo, se as unidades estão limpas, se a informação foi limpa, se a maca foi limpa, o posicionador está limpo. Então, são riscos ali que a gente precisa, tanto para receber e tanto para devolver o paciente. Passou o paciente, precisa fazer a solicitação de limpeza, né? Precisa fazer a higienização ali. Nós vamos fazer essa vigilância. Solicitou a higienização, fez a higienização, a gente precisa fazer essa checagem para que venha o próximo paciente e não trazer essa transmissão de risco de infecções ali, certo? Que nunca pode ser pulado. Então, antes do exame ali, é identificar, confirmar exames, confirmar laudo, confirmar preparo, avisar riscos e confirmar contrastes. Durante a comunicação, observar paciente, monitorador, monitorar acesso e dose adequada. E após a avaliação de intercorrência, orientar paciente, registrar e comunicar eventos. Então, esse é o básico, né, do nosso segurança do paciente, do nosso centro de qualidade de segurança do paciente, que aí nós podemos precisamos ter, no mínimo, básico, isso de atenção, tá? Para que a gente possa ter uma qualidade ali na execução dos exames, das atividades que forem necessárias do setor de vocês. Segurança é responsabilidade de todos, isso eu falo em todos os meus treinamentos, em todas as minhas reuniões, todas as unidades onde que eu atuei. Então, a segurança é responsável de todos, não só do enfermeiro, médico e técnico. Então, a última barreira ali, né, especificamente dentro da parte de imagem, radiologia ali, então, a última barreira antes da exposição da radiação é o profissional que posiciona o paciente. Então, aquele paciente ali, que é o último momento que tem um contato, né, ou o colaborador que tem o último contato ali com o paciente, é ele que vai fazer ali a última verificação. Então, qualquer alteração ou qualquer meio que faltou de informações ali, a última pessoa ali, a último profissional é o quebrador de barreiras ali, é a validação, né, que o paciente já está qualificado para realizar, está seguro para realizar o exame, que não vai ter nenhum problema seguinte, né? Então, a segurança é a responsabilidade de todos, né? Segurança do paciente, a melhor imagem é aquela realizada no paciente certo, no exame certo, de forma certa e sem causar danos.
Vou deixar aberto aí para o Diego abrir para vocês as perguntas, mas a minha apresentação mesmo é mais generalista, ali no âmbito geral, manter a segurança por completo ali do paciente, desde a recepção, desde da checagem, triagem, execução das atividades ali internas dentro da sala de exames, e após isso também, certo? Obrigado, Jefferson. Pessoal, gostaria de falar, podem abrir o microfone, fica à vontade. Alguma dúvida? Vamos ver alguém, pessoal do YouTube também. Ok. Obrigado, Jefferson, pela aula de hoje. Muito obrigado. Obrigado, professor Lúcio, também. Ah, espero que vocês possam replicar isso no dia a dia. Lembrando que nós vamos mandar para vocês a nossa avaliação. Essa avaliação deve ser respondida em cada unidade, tá bom? E também não esqueçam de cobrar a lista de presença de onde vocês estão, cada unidade para assinar sua lista de presença. Então, obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. Espero aí uma excelente semana e um bom jogo aí na próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigado, Jefferson. Tchau a todos. Tchau, tchau, tchau a todos. Tchauzinho, boa noite.